Meus irmãos, nós recebemos com muita alegria o segundo pregador dessa série de 3 cultos de gratidão ao Senhor por 102 anos desta igreja. E o convidado desta manhã é um amigo pessoal, mas também um amigo desta igreja. Quando conheci o pastor Jackson, ele era pastor da primeira igreja batista de Belo Horizonte, que é a nossa igreja mãe. E a convite dele, daquela igreja à época, saímos daqui, um bom grupo, num domingo pela manhã, e fomos participar da celebração do centenário da nossa igreja mãe. Mas conhecendo o pastor Jackson, eu percebi que havia muitas conexões dele com a nossa igreja. Primeiro, irmãos, que quando ele resolveu casar com uma moça bonita, inteligente e crente, ele veio buscar nessa igreja. Ele é casado com a irmã Eni, irmã do Edmar, que ali está com a irmã Aliciana, cunhada do pastor Jackson, e filho do nosso saudoso irmão Adelino e da nossa saudosa irmã Fia. Mas também o pastor Jackson iniciou o seu ministério aqui em Divinópolis. Ele foi ordenado à época para pastorear a segunda igreja batista, que é filha desta igreja, a igreja do bairro Bom Pastor. Hoje ele mora aqui pertinho de nós, num lugar muito aprazível, muito agradável, na barragem. E, recentemente, irmãos, ele encerrou o seu tempo em que serviu interinamente como pastor da 7ª Igreja Batista em Divinópolis, que é a igreja que se reúne no bairro Belvedere. É um homem que Deus tem usado na pregação, no ensino por meio da escrita também. Nós, nessa manhã, pastor Jackson, em oração, queremos acompanhá-lo e com grande expectativa, queremos ouvir a voz de Deus por meio da sua vida. Deus te abençoe. Obrigado. Graças e paz, amados. Grande é a nossa alegria em poder participar desse momento tão especial de comemoração de mais um ano desta querida igreja, seus 102 anos de existência. Também lembrando do momento especial de comemoração dos 12 anos do pastor Tarcísio à frente da igreja, juntamente com a sua família. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Tarcísio, sua família, esta querida igreja. Queremos também parabenizar o irmão Igor por sua aprovação ontem no concílio. Tive o privilégio de ter o Igor como meu aluno no CEBOM, né? Várias disciplinas, sempre com muita dedicação, sempre com muito empenho. E a sua aprovação não é surpresa, porque sabíamos do compromisso, do engajamento, da sua dedicação em estudar a palavra do Senhor e em se preparar para a realização da obra. De modo que me sinto profundamente honrado pela confiança demonstrada pelo pastor Tarcísio em me convidar para participar desse momento especial da vida desta igreja que, como ele disse, faz parte da minha vida também, né? Minha família tem um profundo vínculo com esta igreja através da vida do meu sogro, da minha sogra, que já faleceram, né? Meu sogro faleceu recentemente. Então, temos um laço aí, não apenas espiritual, mas afetivo também com a primeira igreja batista de Divinópolis. O tema que tem sido trabalhado nesse momento especial da vida da igreja, firmados em Cristo, né? Permanecemos inabaláveis, é algo que realmente nos desafia nesse momento da história da igreja, da história da humanidade, né? Com a questão da pandemia, nós estamos sendo chamados a refletir sobre muitos aspectos. E eu estava ouvindo algumas propagandas esses dias e tenho observado alguns comentários sobre esse momento da pandemia. Uma determinada marca de carro, não me lembro agora, alguém falava, né, o produtor da propaganda dizia que, olha, com a pandemia as pessoas estão ousando mais, né, então compraram carros mais caros e etc. e tal. Mas nós vemos um incremento na área da construção, nós vemos um incremento em várias áreas, mas uma coisa que tem me chamado muita atenção é o hedonismo e a permissividade tomando conta nesse tempo de pandemia.
porque a filosofia coríntia, né, a que Paulo se refere em 1 aos Coríntios, capítulo 15, comamos e bebamos que amanhã morreremos, de alguma forma aflorou com a pandemia, porque nunca o futuro foi tão incerto quanto nesse momento. Então as pessoas falam, já que eu não tenho certeza do amanhã, já que eu posso contrair Covid, já que eu posso morrer, né, a qualquer momento, então deixe-me aproveitar a vida, e as pessoas estão se entregando à devassidão, ao hedonismo, a mídia está explorando isso de uma forma extraordinária, né, ou assustadora, melhor dizendo. E a igreja, então, ela se vê numa situação extremamente complicada. Como permanecer inabalável diante de tanta pressão? Diante de um momento como esse que nós estamos vivendo. Então nós somos desafiados a pensar sobre essa questão tão importante e necessária. E aí então eu gostaria de me reportar a um personagem bíblico que vivenciou momentos extremamente difíceis e complicados como o que nós estamos vivendo. E ele permaneceu, pela graça de Deus, inabalável e serve como exemplo para as nossas vidas. Então, gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias em Gênesis capítulo 6 e parte do capítulo 7. Gênesis capítulo 6. Leiamos. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradavam. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será seu comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura, a porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimento na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus, tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher e as mulheres de teus filhos.
De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Das aves segundo a sua espécie, as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, e de todo réptil da terra, as suas espécies, segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Que o Senhor abençoe a sua palavra lida aos nossos corações. Amados, permanecer inabalável é ser capaz de encarar pelo poder do Espírito Santo as pressões do mundo em que se vive sem se corromper. Permanecer inabalável é ser capaz de encarar pelo poder do Espírito Santo as pressões do mundo em que se vive sem se corromper. E quando eu olho para a vida de Noé, o ambiente cultural, social, certamente político, econômico, espiritual, em que ele vivia, era um ambiente extremamente corrompido, em que os valores se deterioraram completamente, em que até mesmo aqueles que diziam crer no Senhor se afastaram da verdade, a ponto de se ter uma única família que permanece inabalável diante do Senhor. Você acha que foi fácil para Noé? Às vezes nós falamos, é tão difícil ser crente hoje. É tão complicado ser um servo de Deus hoje. Mas imagine-se, só você e sua família, debaixo de uma tremenda pressão social, cultural, moral, espiritual. E Noé e sua pequena família permanecem inabaláveis diante do Senhor. E é muito interessante quando estudamos a história de Noé e encontramos este homem que permaneceu inabalável em sua geração, e ele aparece no Novo Testamento várias vezes como exemplo de permanência em um ambiente adverso. Jesus vai falar de Noé, da geração de Noé, lá em Mateus capítulo 24, 37 a 39, e também em Lucas 17, 26 a 27. O Senhor se refere ao ambiente em que Noé vivia para falar do juízo final. Ele fala do juízo ocorrido nos dias de Noé e de como as pessoas se afastaram da verdade. E o Senhor diz que na sua volta também acontecerá da mesma forma, mas é preciso que sejamos como Noé e sua família, permanecendo inabaláveis, ainda que todos abandonem a fé, ainda que as pessoas se apostatem da fé, mas como Noé, devemos permanecer firmes
prontos para o dia do juízo. Noé estava firme diante de todas as pressões, e o Senhor ilustra o momento, adverte a sua igreja de que nos dias do juízo será semelhante aos dias de Noé. E somente aqueles que forem como Noé poderão entrar no reino do Senhor. Em Hebreus 11:7, ele ocupa um lugar na galeria dos heróis da fé. Um chamado à igreja, uma igreja que estava pronta a desistir. E é muito interessante quando você estuda a carta aos Hebreus, que é um chamado à permanência. Um chamado à permanência. E a galeria dos heróis da fé era um modo do escritor dizer, pelo poder do Espírito Santo, olha, sejam como estes homens, eles permaneceram inabaláveis diante de situações difíceis. Não apostatem da fé. E lá estava Noé, como exemplo de alguém que permanece. Em 1 Pedro 3:20, ele constrói a arca em que ele e sua família são salvos e o mundo é condenado ao juízo. Em 2 Pedro 2:5, ele é o incansável pregador da justiça. O incansável pregador da justiça. E, meus irmãos, imagine você pregar durante tanto tempo quanto Noé. O que isto nos ensina, tanto individual quanto coletivamente, quanto a permanecermos inabaláveis em Cristo? Há 5 lições que nós podemos extrair desta maravilhosa história que nos desafia a permanecer inabaláveis diante das dificuldades. Primeiro, que devemos estar comprometidos com um viver íntegro, justo e íntegro. Comprometidos com um viver justo e íntegro. A vida de Noé foi marcada por um viver justo e íntegro diante do Senhor, pela graça de Deus. Ele foi capacitado a manter a sua justiça, a manter a sua integridade. Isso não significa que ele fosse perfeito, porque a história de Noé vai mostrar e revelar a sua imperfeição, mas a sua integridade, a sua justiça não eram resultantes da sua própria força, mas da graça de Deus que se manifestava de maneira intensa na vida dele. Noé não atravessou aquele tempo porque ele era um super-homem ou um super-crente, mas porque a graça de Deus o capacitava a viver de forma justa, de forma íntegra naquele ambiente adverso. Porque caso não fosse a graça de Deus se manifestando sobre a vida dele, ele teria perecido como os outros. Como os outros, ele teria sucumbido. Porque as pressões são grandes e tremendas neste mundo em que vivemos e no mundo em que Noé vivia. Sobretudo quando se é uma família só, né? Aqui, graças a Deus, nós somos várias famílias, nós somos vários servos de Deus, mas imagine só você e sua família vivendo num ambiente completamente adverso de pressão moral, de pressão espiritual, de valores e tantas coisas ali, e você no meio de um turbilhão de problemas. Só a graça de Deus. Só a graça de Deus. Mas Noé estava comprometido a viver debaixo da graça de Deus cada dia, para que pudesse ser justo e íntegro naquela geração corrompida, naquela geração pervertida, naquela geração permissiva, marcada pela violência. E a grande questão que se levanta é: quanto estamos comprometidos com Deus para que possamos permanecer inabaláveis nesta geração que vai se corrompendo dia após dia?
Irmãos, a carne não melhora, a carne só piora. Então não adianta você ficar esperando que esse mundo vai melhorar, porque não vai. Não vai melhorar. Esse mundo não quer compromisso com Deus. Então não vai melhorar. E a única forma de sobrevivermos a esse momento é nos colocando debaixo da graça de Deus. Não tem outra saída. Senhor, eu quero viver de forma justa, de forma íntegra nesse tempo. De mim mesmo não dou conta não, Senhor. Se o Senhor não me ajudar, eu vou sucumbir. Mas eu olho para o exemplo do teu servo Noé. Assim como ele dependeu do Senhor, eu quero depender de Ti. Me ajuda a permanecer íntegro. Me ajuda a viver em justiça nesse tempo. Me sustenta, Senhor, juntamente com a minha família, juntamente com a minha igreja. Mas a segunda lição, que devemos estar comprometidos em viver pela fé. Noé e sua família, pela graça de Deus, entenderam que viver pela fé era a única forma de sobreviver em um mundo extremamente hostil. É a fé. E ele está lá, em Hebreus 11, sem fé é impossível agradar a Deus. Então fala, Senhor, é só pela fé, porque não tem nada favorável aqui não. A coisa aqui está ruim, e está indo de mal a pior. É violência, é maldade, é perversidade. Senhor, pela fé, eu me lanço nos teus braços, e eu creio que o Senhor vai me sustentar enquanto eu construo esta arca para o Senhor, para a glória do Senhor. Enquanto eu prego a tua justiça, eu creio que o Senhor vai me sustentar e sustentar a minha família. E nós vamos permanecer inabaláveis nesse tempo. A pressão é muito grande. Se o Senhor não nos ajudar, nós vamos perecer nas águas do dilúvio também. Nós vamos estar sujeitos ao juízo que virá sobre a humanidade. Nós dependemos do Senhor e nós confiamos de que o Senhor irá nos sustentar. Toma-nos nas tuas mãos. Aquele homem orava certamente dia e noite para poder permanecer. Porque se não orarmos continuamente e nos apropriarmos da graça de Deus pela fé, nós sucumbimos. Não há nada que eu e você, não há nada que possamos fazer com as nossas próprias forças. As pressões são muito grandes. São muito grandes. É pela fé. E nós aprendemos com este homem de Deus que podemos permanecer inabaláveis se mantivermos viva a fé que o Senhor graciosamente nos dá. Mas uma terceira lição, que devemos estar comprometidos em pregar a justiça. Uma das coisas que alegram um pregador é ter um auditório favorável. Como é bom, né, ter um auditório receptivo, não é, pastor Assis? É bom ter um auditório receptivo, que acompanha com atenção a sua mensagem. Porém, o auditório de Noé não era em nada favorável. Não era em nada favorável. Os 120 anos a que se refere o texto, alguns teólogos vão analisar, pode ser em relação ao tempo de vida do ser humano, que foi drasticamente reduzido, mas pode ser também em relação ao tempo que Noé pregou. Se for em relação ao tempo que Noé pregou, imagine você pregar 120 anos e ninguém levantar a mão. Você prega
e ninguém se manifesta. Mas o fato de ninguém se manifestar, das pessoas não se manifestarem, não impede que Noé pregue a justiça, seja pregador da justiça. E o apóstolo Pedro, então, vai se referir a Noé como pregador da justiça em um tempo de adversidade, de oposição à verdade, de abandono da verdade, de desprezo à verdade, de ridicularização da verdade. Lá vem o pregador Noé. Deve ser conservador, né? Esse povo conservador não presta. Nós queremos um pregador liberal. Né? E aí acontece algumas coisas, né? Se você desiste, você pode desistir de ser um pregador da justiça, ou você pode começar a diluir a justiça, né? Vai pondo um pouquinho de água, cede aqui, não, vamos fazer umas concessões aqui, para ver se as pessoas levantam a mão, né? E creem na verdade. Aí entra a teologia liberal, um monte de coisa. Vai fazendo releitura da Bíblia, né? Vamos fazer uma releitura aqui para ver se as pessoas se manifestam. Mas Noé não fez releitura, ele não ajustou a palavra. Pregador da justiça, inabalável. Gostem ou não gostem, levantem a mão ou não, eu pregarei a justiça que me foi confiada. Não é a minha justiça, é a justiça de Deus. E ele proclama essa palavra. Ele permanece inabalável. Pregar a justiça, não a justiça pessoal, mas a justiça de Deus. Queiram as pessoas, ouçam ou não, permanecerei inabalável em pregar. E se queremos permanecer inabaláveis nesse tempo, individualmente ou coletivamente, precisamos estar comprometidos em pregar a justiça, mas não é a justiça pessoal, não é a nossa justiça, mas a justiça de Deus, que deriva da palavra de Deus. Não devemos desistir nem diluir a mensagem, mas proclamar essa palavra. Esse é o compromisso que devemos ter. Não é fácil, não é fácil, mas é o compromisso que devemos ter. A quarta lição, que devemos estar comprometidos em andar com o Senhor. Andar com alguém com quem a comunidade da qual fazemos parte não quer caminhar, nos coloca em uma situação delicada. Mas se estamos conscientes das qualidades e dos valores desta pessoa, nos dispomos a pagar o preço. Foi o que Noé fez. Ninguém queria andar com Deus. Ninguém queria andar com Deus. Cada um queria seguir o seu próprio caminho. Cada um queria fazer aquilo que o seu coração pedia. Cada um queria fazer o que achava que era bom para si mesmo, mas Noé queria andar com Deus. Ninguém em seus dias queria andar com Deus, mas ele reconhecia que o Senhor era tudo de que ele precisava e não hesitou em fazê-lo. Senhor, eu preciso de Ti, e eu preciso andar com o Senhor, e eu vou andar com o Senhor. O mundo não quer andar com o Senhor, porque acha que o Senhor é muito exigente, porque acha que os valores que o Senhor estabelece não são condizentes com aquilo que elas querem fazer e realizar, mas eu andarei com o Senhor. E numa sociedade como a nossa, em que as pessoas querem ser aplaudidas o tempo todo, né, e nós queremos andar com as celebridades, nós queremos andar com aquelas pessoas que, né, estão aí, famosas, etc. e tal. Mas e quanto a andar com alguém que contraria drasticamente os valores, os princípios desta sociedade permissiva, hedonista em que vivemos? Estamos dispostos a fazê-lo? Noé, pela sua conduta, disse: ninguém quer andar com o Senhor, mas eu vou andar.
E a palavra diz: Noé andou com Deus. Qual foi a única pessoa que sobreviveu? O que andou com Deus. Porque os que andaram pelos seus próprios caminhos pereceram nas águas do dilúvio. Então, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo aí nas plataformas, preste bem atenção com quem você anda. Preste bem atenção a quem você escolhe para andar. Porque se você estiver andando pelos padrões e valores deste mundo, como o fizeram as pessoas nos dias de Noé, você vai perecer no juízo. Não tenha medo de andar com Deus. Noé andou com Deus juntamente com a sua família. E ele permaneceu. Uma quinta e última lição. Se queremos permanecer, é que devemos estar comprometidos em obedecer. Obedecer quando cada um quer fazer o que dá na cabeça se constitui um grande desafio. Noé decidiu obedecer, pois reconheceu que por si mesmo não poderia chegar a lugar algum. Ele decidiu não fazer o que estava na cabeça, em sua cabeça, mas ele decidiu obedecer a Deus, à sua vontade, aos seus propósitos, aos seus desígnios. Ele reconheceu a sua finitude, a sua limitação, a sua incapacidade de por si mesmo vencer. E ele decide obedecer. Nós vivemos em uma sociedade que odeia obedecer. As crianças viraram autoridade em casa. Os alunos viraram ou se tornaram autoridades dentro das salas. Os cidadãos querem mandar e mandar no governo. Na igreja também se vivencia muito disso, porque é uma sociedade que odeia obedecer. Numa sociedade de relativismo ético como a nossa, prevalece uma máxima dos sofistas, lá dos pré-socráticos, em que cada homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, eu sou a minha verdade. Se eu sou a minha verdade, eu obedeço a minha verdade. E que se dane a verdade dos outros. O relativismo ético de nossos dias, ele padece de uma tremenda contradição, né? Porque se é relativo, não pode ser absoluto. Se é absoluto, não pode ser relativo. E na nossa sociedade, o relativo se tornou um absoluto, que é uma contradição. Então, é um absoluto viver o relativismo, em que cada um é a verdade de si mesmo. E isso transforma o mundo numa grande bagunça. Mas se queremos permanecer inabaláveis, precisamos tomar uma importante decisão: obedecer. Precisamos crer que a Bíblia é inerrante, é a palavra de Deus. Precisamos crer que Deus tem a autoridade máxima. Não sou eu quem estabelece como ele deve ser adorado. Não é o adorador que diz como se deve adorar, é o adorado que diz como quer ser adorado. Na nossa sociedade, nós queremos estabelecer as regras, mas Noé disse: eu não vou estabelecer as regras, eu vou obedecer.
e eu vou fazer tudo exatamente como o Senhor ordenou. Por isso ele permaneceu inabalável. Em um ambiente de indiferença e hostilidade, Noé, pela graça de Deus, permaneceu inabalável. Foi o único em sua geração que ousou viver pela fé, andando com o Senhor em todo o tempo, pelo que o Senhor o sustentou para pregar a justiça em um ambiente de injustiças e permissividade, bem como o capacitou a ser obediente, construindo a arca exatamente como o Senhor determinou que fosse construída. Nosso tempo requer crentes que tenham tal compromisso. Igrejas que tenham tal compromisso, para que possam permanecer inabaláveis. É fácil? Não, não é fácil. Só pela graça de Deus. Que o Senhor, portanto, nos dê graça para viver consoante a sua vontade e o seu propósito cada dia, para que possamos permanecer inabaláveis. Amém? Querido Deus e bondoso Pai, rendemos-te graças pela tua palavra, que fala aos nossos corações e nos desafia a viver de acordo com a tua vontade. Reconhecemos que por nós mesmos não damos conta e que precisamos da tua graça e do poder do teu Santo Espírito. Portanto, Senhor, por tua graça e misericórdia, nos capacita para que possamos permanecer inabaláveis. Amém. No nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, que Deus nos permita lembrar, dentre outras verdades, de que, assim como o pastor Jackson pregou, nos dias de Noé, ele também encontrou grande dificuldade para servir ao Senhor